Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Coelhinhos Gravata. Me chamo Carlos Colombo e é um prazer tê-los aqui. Hoje, na edição da Chapiteca, nós temos Capitão América e Falcão, a bomba enlouquecedora. E, gente, eu achei essa capa muito feia. Esse Capitão América aqui na frente não ficou bom pra mim, hein? Achei que ficou muito desproporcional, mas tudo bem, né? E o outro que eu tenho aqui pra vocês é o que aconteceu, que tem o Quarteto Fantástico e nós temos também o Homem-Aranha, pessoal. Vou pegar ele aqui pra vocês também. Olha aqui. Esse aqui sim, a capa tá bem bonita, parece ser bem interessante. Tô curioso pra ler esse daqui, mas vai demorar um tempinho porque tem bastante coisa na frente. Então vamos pôr ele aqui de volta. Caiu coisa aqui, mas vai ficar caído, pessoal. Não vou arrumar agora não. Mas qual o motivo do nosso vídeo hoje? É para tratar de outro capa preta. Estou falando de Doutor Estranho, uma realidade à parte, pessoal. Olha que capa bonita. Atrás também bem bonito. Um personagem que tá ganhando minha consideração. Tenho gostado bastante. Inclusive, eu tô até estranhando. Eu tenho gostado muito de personagens que eu jamais pensei que ia gostar. Por exemplo, Homem-Aranha, tô gostando bastante. Também tô gostando bastante do Pantera Negra, que é um outro personagem que eu não pensei que ia gostar tanto. Então realmente são personagens que estão me trazendo a uma visão diferente dos super-heróis. E antes de falar também sobre o Doutor Estranho, importante ressaltar aqui pra vocês outra mídia deles. O Doutor Estranho está nos filmes também. Os filmes estão fazendo bastante sucesso, eu tenho gostado bastante dos filmes. Primeiro é o Doutor Estranho em 2016, depois nós tivemos Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, esse de 2022, muito interessante esse. E por último, Doutor Estranho 3, esse tá para ser lançado ainda, pessoal, então tô ansioso para poder assistir, espero que seja um bom filme. Também o ator tem feito muito bem, né, pessoal, que é o Benedict. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas é um ator que tem me chamado bastante atenção. Mas voltemos para nossa obra aqui, que é o nosso caminho, né, pessoal? A gente vai falar de quadrinho e não de filmes. Talvez eu até faça, quem sabe um dia, sobre os filmes, né, da Marvel, DC, alguma coisa assim, mas não é muito minha praia. Essa obra aqui, ele é o volume 26, pessoal, olha que bonitinho aqui do lado, tá vendo? Formando a lombada, aqui nós temos o Colossus, né? Um pedacinho do Colossus, e foi publicado em 2017 essa obra com um preço de capa de R$ 42,90. E eu vou ler para vocês aqui o nome da equipe criativa. Ó, nós temos o Steve Englert, não sei também se essa é a pronúncia, vamos tentando aqui, né? E por último, que são só dois, que é o Frank Brunner. Então, dois artistas muito bons que escreveram muito bem, escreveram e desenharam esse quadrinho que eu gostei bastante, pessoal. E esse volume aqui, ele compila o volume 9 a 14 da Marvel Premiere, também compila 1 a 5 Doutor Estranho, volume 2, e foram lançados entre 51 a 74. Então, bem picadinho, pessoal. Nós temos lançamento de 51, 64, 73 e 74. Ou seja, se prolongou ao longo do tempo. Fizeram uma ótima compilação aqui, pessoal. Eu gostei bastante dessa compilação. Recomendo muito essa obra. Para quem não leu ainda, vai atrás. É uma obra muito interessante que eu acho que vocês vão gostar. Quem é fã de super-herói, provavelmente vai gostar. Eu vou resenhando aqui para vocês enquanto eu mostro a arte, pessoal. Uma arte bem bonita. Olha que arte bonita, pessoal. Uma arte bem interessante. E a história começa com o Doutor Estranho no espaço. Ele está sobre um planeta que aparentemente não tem vida nesse planeta. O Doutor Estranho, ele é tão poderoso que ele consegue fazer que esse planeta morto, ele se exploda, pessoal. E com o impulso dessa explosão, ele consegue sair do local que ele tá. Ele tava meio preso ali. Olha aqui, pessoal. O planeta explodindo, tá vendo? E com o impulso, né, com a potência, ele acaba saindo do local que ele tava preso. E pelo caminho ele acaba encontrando um demônio também, onde ele vai batalhar contra esse demônio. Olha o demônio aqui, pessoal. Ele batalhando contra esse demônio. Ele consegue derrotar esse demônio aqui. Esse demônio tinha sido enviado para impedi-lo de retornar à Terra, pessoal. Vou mostrar mais um pouco aqui para vocês. E logo após essa batalha, ele chega até as criptas de Ka'u, onde o ancião está sendo mantido prisioneiro. Então ele estava em busca ali do ancião. Vou mostrar o ancião aqui para vocês. Ele lutando aqui contra os vigias, né? Mostrando a arte aqui para vocês. E vamos prosseguir e localizar o ancião, pessoal. Olha o ancião aqui, pessoal. O ancião está sendo prisioneiro ali nessa cripta. Só que nessa cripta a gente encontra também um outro vilão, que é o Buda, pessoal. Olha o Buda aqui. O Buda vivo, né? E o Buda vivo, ele é o líder do Ka'u. Como se fosse uma organização, né? Esse Ka'u.
E o Doutor Estranho tem que tentar salvar o Ancião e também a si mesmo, porque é uma batalha bastante dura. Esse Buda aqui é um personagem bem interessante. E às vezes eu fico um pouco confuso, pessoal, porque acontece tanta coisa, uns nomes estranhos, tudo me confundem bastante. Inclusive, após essa batalha, né, de tentar salvar o Ancião, a gente vê que um outro vilão, chamado Shumagurati, pretende retornar à Terra através do Grande Ancião, pessoal, da mente do Grande Ancião. Então, na realidade, o Ancião não estava lá prisioneiro. Ele queria permanecer lá porque senão esse vilão ele seria liberto. Então, o Ancião estava tentando proteger a humanidade, né, e os planetas para poder segurar esse grande vilão. Ele sabia que estava na mente dele. Vou mostrar esse vilão chamado Shumagurati para vocês. Aqui, ó. Esse ser aqui estranho, tá vendo? Ele estava exatamente na mente do Ancião. Só que o Doutor Estranho não ia permitir que o Ancião morresse. O objetivo do Ancião era exatamente esse. Se ele morresse, esse vilão não ia surgir. Esse vilão ia ficar preso para sempre e extinguir ali. Mas se o Ancião continuar vivo, esse vilão surgiria. O Doutor Estranho não ia permitir a morte do Ancião naquele momento. Diferente de outros heróis, pessoal, apesar de eu gostar bastante do Doutor Estranho, ele me traz um pouquinho de confusão exatamente por isso. Esses nomes complicados, seres diabólicos, seres estranhos, místicos, né, na verdade. Então eles me trazem confusão um pouco. Então eu acho que para você poder ler Doutor Estranho, você tem que ter uma bagagem um pouquinho maior. Tem que pegar um pouco mais das histórias mais antigas dele, porque se vocês caírem de paraquedas nessas histórias um pouco mais recentes, né, vamos dizer, não são tão recentes assim, apesar de ser bem antigo que eu falei para vocês, mas eu acho que o Doutor Estranho você precisa ter uma bagagem, tem que ler as primeiras histórias e seguindo cronologicamente para você não se perder. Essa é a impressão que eu tenho desse personagem. E a batalha aqui prossegue até que o Doutor Estranho percebe que somente conseguirá vencer o Shumagurati se o seu Ancião morrer. Infelizmente, essa é a única possibilidade que ele enxerga naquele momento. Então é uma batalha muito dura, não só de poder como emocional. O Doutor Estranho vai sofrer muito aqui, pessoal. E realmente é um quadrinho muito bom. A arte também é bem bonita. Vou mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês, enquanto eu falo. Então é um personagem que realmente é muito interessante, mas tem muitas nuances, pessoal. Muitas camadas. Vocês precisam conhecer um pouquinho mais do personagem para poder lê-lo. Realmente, eu não vejo nesse momento aqui, pelo menos pelo que eu li até agora, possibilidade de você cair de paraquedas. Você tem que entender um pouquinho mais quem que é o Doutor Estranho, quem que é o Ancião, quem que são esses vilões, tem que saber quem que é Dormammu, vários personagens ali que são difíceis de entender, que você consegue até pescar algumas coisas, mas eu acho que se você tiver uma bagagem desse personagem, você vai ler com muito mais fluência. É claro que eu consegui ler, pessoal, não fiquei totalmente perdido. Alguns lugares ali eu me perdia, mas aí você volta, relê, você compreende. Então é um personagem que você tem que ter atenção para ler, não é aquela leitura rápida também. É um personagem bem mais difícil, ao meu ver. Vou mostrar um pouquinho mais da arte para vocês. A gente também tem um Barão Mordo, que é um outro vilão super interessante, participando dessas histórias aqui. Olha ele aqui, esse aqui é o Barão Mordo, pessoal. É um personagem que me cativou bastante também. Eu gostei bastante desse vilão. Eu acho que ele agrega bastante aqui pra nós. Olha aqui. Muito interessante, né? E além disso, é um quadrinho que tem muitas realidades alternativas também. Então isso bagunça um pouco nossa mente. Então quando vocês forem ler Doutor Estranho, vão ler com cuidado, devagar. Se vocês puderem pegar as histórias antigas primeiro, eu sei que as mais antigas normalmente são um pouquinho mais cansativas, né? Aquelas histórias que se resolvem muito facilmente. Só que o Doutor Estranho é um pouco diferente. Então é muito detalhe, pessoal, bastante detalhe, que se você não ler com atenção, você não vai poder curtir e aproveitar tudo que os autores querem daqui de nós. Mostrar um pouquinho mais da arte. Olha como muda a arte também, pessoal, de uma história para outra. Muito, muito interessante. Vou mostrar mais um pouquinho. Olha ele aqui num cavalo alado. Essa história aqui foi brilhante, pessoal. Eu adorei essa história. Essa eu consegui compreender um pouquinho melhor, mas achei muito, muito legal mesmo. Olha o Hulk aqui, ó. Nós temos a presença, inclusive, do Hulk. O Hulk participa bastante das histórias do Doutor Estranho. Ele agrega bastante, porque a gente vê um personagem tão inteligente, tão místico, tão poderoso, e de repente surge esse ser tão forte, também poderoso, mas não tem um intelecto tão grande. É um personagem que tem um intelecto pequeno, né? Ele só quer saber de quebrar as coisas, bater, destruir.
e realmente é um personagem que acaba fazendo um jogo de campo ali, conseguindo fazer um desenvolvimento muito mais interessante. Nós temos aqui, ó, outros personagens da Marvel. Isso aqui é uma realidade alternativa, né, onde a gente tem outros heróis, então realmente ficou bem interessante. Olha o Surfista Prateado aqui no cantinho também, pessoal, tá vendo? Nós temos o Surfista Prateado, realmente é outro personagem que eu tô adorando da Marvel, pessoal. Se vocês não conhecem o Surfista Prateado, vão atrás que é muito interessante. Olha aqui o Doutor Estranho perdendo a cabeça. Então é muito louco o Doutor Estranho. Eu acho que o Doutor Estranho você tem que ler com muita atenção, muita calma e muita vontade. Porque se tiver apenas, vou ler por ler, não vai ser um quadrinho fácil para vocês e não vão se divertir. Inclusive eu li 2 vezes essa história, tá, pessoal? Para poder entender e passar um pouquinho para vocês o pouco que eu entendi. Que não foi muita coisa não, tá? Eu preciso me aprofundar mais nesse personagem. E vocês gostam do Doutor Estranho? Vocês curtem a leitura dele? Vocês acham difícil também? Qual que é a opinião de vocês? Deixa os comentários aí. E eu vou encerrando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço!